Meus irmãos, tudo bem? Muito bom encontrar vocês por aqui mais uma vez. Hoje nós vamos dar início à transmissão do nosso congresso. Isso vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa do congresso nós vamos transmitir a partir de agora e a próxima etapa na próxima quarta-feira. Portanto, é de fundamental importância que você assista todo o congresso nas duas etapas para que você compreenda o assunto. A propósito, o assunto que vamos tratar é a respeito da igreja, à luz do Evangelho. Como a igreja deve interpretar na sua existência o Evangelho de Cristo. Nós vamos usar como texto base para a exploração deste assunto a carta de Paulo aos Efésios. Então é muito importante que você acompanhe o congresso com a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios. Faz uma coisa, chama os amigos, compartilha este vídeo, o que é muito importante para a compreensão deste assunto. Então, aproveite ao máximo. Que Deus abençoe. Um abraço. Vai começar agora. Nós vamos falar nesta tarde, eu já disse, vou repetir, a respeito da igreja que somos nós somos uma igreja, uma comunidade. E a nossa intenção, nosso objetivo nesta tarde é falarmos a respeito dessa realidade nossa como igreja, como pessoas que se reuniram, né? Nós não somos mais individuais, somos um plural de pessoas, mas o que nós queremos enxergar nesta tarde e aprender é como é que esta igreja que agora se reúne, esta igreja que agora é uma comunidade, como é que ela deve se comportar à luz do Evangelho. Carta de Paulo aos Efésios. Essa igreja que estava em Éfeso, a experiência com o Evangelho desses irmãos, a gente vai ver o início da experiência. Eu não vou ler, mas serve de referência para você entender tudo que a gente vai falar. Atos 19. Então, a experiência desse pessoal, que na grande maioria era um povo gentílico. Todo mundo sabe o que é gentílico aqui? Gentílico é a expressão usada para se referir a outras gentes que não quem? Quem, irmãos? Judeus. Então, fora judeus, fora os israelitas, eles são chamados de gentílico. Somos nós aqui, tudo bem? Então esse pessoal teve uma experiência com o Evangelho chegou até eles, lá em Atos 19. Bom, aqueles irmãos tiveram uma experiência com o Evangelho, se converteram, creram, aceitaram a Jesus, foram batizados com o Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando está lá em Atos 19, depois você vai ler. Aquelas pessoas se converteram de fato ao Evangelho, abandonaram as suas antigas práticas, rasgavam os seus livros em praça pública, queimavam os seus livros e se deram de tudo que tinham o Evangelho. E lá em Éfeso surgiu uma comunidade assim como nós somos. Deixou de ser 1, 2, 3, era uma multidão. Uma cidade enorme e a multidão dos que creram era incontável. Então surgiu lá uma comunidade, uma igreja. Olha, aquelas pessoas não sabiam nada de evangelho, de lei, porque a grande maioria dos que estavam lá, eles não eram judeus, portanto, eles não tinham nenhuma cultura, prestem atenção, irmãos, eles não tinham nenhuma cultura religiosa fundamentada na teologia do Velho Testamento. Eu costumo dizer, uso uma expressão para falar do novo convertido, usava muito lá na última igreja onde eu fui pastor, eu chamava eles de 0 quilômetro, crente 0 quilômetro, é porque aquela pessoa que vem sem nenhum tipo de costume, ela chega sem nenhum tipo de ideia, ela simplesmente chega e se entrega ao Evangelho. Eu sou de Cristo, ponto final. E para ele está tudo certo, é suficiente. Ser de Cristo basta, né?
Então, a grande maioria do povo que estava lá era esse perfil. O pessoal gentílico, que não tinha costume, que não tinha nenhuma ideia da lei. E aí Paulo vai escrever para eles agora, nós vamos entrar na carta, explicando para eles, fazendo com que aquela turma entendesse como é que aquele povo, que agora era uma igreja, era uma comunidade, como que aquilo aconteceu e como que eles deveriam se comportar. E aí ele começa assim, Efésios capítulo 1, verso 2: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, pode parecer um versículo como outro qualquer, preste atenção. Você pode inclusive não dar até nem a importância do que Paulo está declarando ao que ele declarou. Quantas milhões de vezes você leu isso e passou batido, sem raciocinar minimamente? Olha o que Paulo está dizendo para aquela comunidade: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que eu quero dizer aqui para você? Olhe para mim, por favor. Você, crente que creu e está em Cristo, você já está abençoado com todas as bênçãos. Você crê nisso? Então basta. Todas as bênçãos já foram dadas a você em Cristo Jesus nos lugares celestiais. A ideia dos lugares celestiais, o povo de Éfeso, eles eram, a grande maioria, eles eram gregos, né? E os gregos, eles tinham por concepção, ideia, de que era praticamente impossível do homem, na sua natureza humana, carnal, ele se relacionar com a divindade, seja ela qual for. Eles acreditavam que para que o sujeito, homem, como nós somos, ele alcançasse os céus, ele precisava de um intermediário, de alguém que pudesse intermediar essa relação. Então veja o que Paulo está dizendo a eles, que na grande maioria eram gregos: olha, vocês em Deus, em Cristo Jesus, já foram abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Vocês não precisam de intermediário, vocês não precisam de ajuda, de nada. Deus já vos abençoou com todas as bênçãos. Amém? Tudo bem. Então agora a gente entra no início da igreja. E nós vamos ler, ótimo, verso 4. Nós vamos ler agora até o 12, tá? Respira fundo, por favor. Respirou? Vamos lá, hein? Vamos prestar atenção no que Paulo está escrevendo, hein? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem também temos a redenção, pelo sangue, a remissão de todas as ofensas,
segundo as riquezas da sua graça, que Ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Verso 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, por fim, de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E ainda o 13: e também vós que ouviste a palavra da verdade. Irmãos, agora olhem para mim, por favor. Nós lemos aí pausadamente, e uma coisa que precisa ficar claro para nós é que o início da igreja, desta comunidade, destas pessoas que agora estão salvas, o início da igreja é pensado por Deus. A igreja foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, não existe mérito para o ser humano. E, meus irmãos, pode parecer que isso não seja nenhuma novidade. Pode parecer que este assunto, não, isso aí eu já sei, eu já ouvi dizer, é Deus quem elege, é Deus quem predestina, é Deus quem escolhe, de fato é como nós estamos lendo. Mas quando nós entendemos que esta união de pessoas, que tem o nome de igreja, essa comunidade que se forma, ela só existe porque Deus planejou, porque Deus escolheu. Não existe lugar para dono dessa comunidade. Quando nós interpretamos isso do ponto de vista de que só estamos aqui, eu e você, por um planejamento de Deus, nós entendemos que não há lugar no nosso meio para qualquer pessoa que queira se aventurar a ser dono de alguém. E é por isso que o Evangelho de Cristo liberta o homem. A libertação proposta pelo Evangelho não é libertação para pregar, para pecar. A libertação proposta pelo Evangelho é que você pertence a Deus. Ele te escolheu, Ele te predestinou, Ele te chamou para esta congregação. Você é dele, e ponto final. E, meus irmãos, isto é de extrema significância quando nós nos propomos a viver em comunidade. Porque percebam que somos diferentes uns dos outros, temos costumes diferentes uns dos outros, temos práticas diferentes uns dos outros. Como que pessoas tão diferentes umas das outras conseguem conviver em paz? Só tem uma explicação: é quando nós entendemos que o Senhor da igreja só tem um, e é Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, antes de ler o segundo parágrafo, ou melhor, eu vou ler o segundo parágrafo e depois chamo a atenção. Veja o que escrevemos no segundo parágrafo. Deus, através de um ato soberano, em Cristo, elegeu, predestinou, para o louvor e glória da sua graça, e fomos feitos herança dele. Então é importante dizer, irmãos, que nós cremos que esta eleição de Deus
para a salvação é o que nós chamamos de eleição ou expiação, que tem a ver com a morte de Cristo, ilimitada. Nós entendemos que a salvação de Deus para o homem, ela não se limita a um grupo privilegiado, não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, irmãos, por que entendemos isto? Vocês vão perceber neste texto a expressão usada por Paulo. Olha aí para a Bíblia agora, versos 12 e 13, olha para a Bíblia mesmo, não finge não. Olha o que ele vai dizer. Olha, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Verso 13, em quem também vós estáis, depois de ter ouvido a palavra da verdade. Então, irmãos, esta expressão, eu coloquei aqui, olha para cá, nós e vós. Esta expressão, usada por Paulo, é porque quando Paulo, ele se inclui na expressão nós, ele estava falando como judeu. E quando ele se utiliza da expressão vós, ele estava incluindo neste projeto de salvação, da eleição, aqueles que não eram judeus, que eram gregos. Portanto, a expressão nós e vós. Então nós cremos que a salvação é para todo aquele que crê. Amém? Indistintamente, pastor, indistintamente, dependente de classe social, de costume cultural, se ele crer, a ele será oportunizado a salvação. Amém? Quem entendeu, diga amém. Bom, nós vamos perceber, meu terceiro parágrafo aqui, eu diria que essa parte é, quem sabe, uma das mais importantes, e agora eu preciso da sua atenção dobrada. Olha só, nós vamos perceber na leitura que nós fizemos, as expressões usadas por Paulo. Eu vou ler, olhe para mim, olha o que Paulo usou para se expressar. Como também nos elegeu nele, como também nos predestinou para filhos de adoção nele, para louvor da sua glória nos fez agradável em si no amado, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Irmãos, eu pergunto a vocês, esta expressão usada por Paulo, nele, ele, no amado, em Cristo, ele está se referindo a quem? Jesus. Vou repetir, irmãos. Todas as coisas programadas por Deus para a eleição dos salvos, todas estas coisas, elas só são possíveis em Cristo, certo? Então veja o que nós escrevemos aqui. Em Cristo está a compreensão de toda a vontade. Olha para mim, por favor, nem respira se for possível. Em Cristo está a compreensão de toda a vontade de Deus para a sua igreja. Olha o nível do que acontece aqui nessa declaração. Isso aqui está no verso 9 e 10. Para quem tiver dúvida, abre a Bíblia e põe o dedo em cima. Olha o que Deus fez em Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Vou fazer uma pergunta básica aqui, olha para mim. Os mistérios da vontade de Deus só podem ser revelados em quem? Os mistérios da vontade de Deus só podem ser revelados em quem? Alguém tem dúvida disso?
Irmãos, isso é tão sério, isso é tão significativo, que se de fato todos nós que estamos aqui nesta tarde estivermos entendendo isto, irmãos, o Evangelho de Cristo e a sua construção na nossa vida, ela vai levar um salto, vai ter um salto espiritual. Eu vou terminar de ler para me comentar uma outra coisa. Segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito é o mesmo que bondade, que benefício, tá? Que propuser em Cristo, de fazer, irmãos, olha isso, convergir nele. Esse nele aqui quem é, irmãos? Esse nele é quem, irmãos? Na dispensação da plenitude do tempo, dos tempos. Irmãos, essa expressão dispensação da plenitude dos tempos, alguém sabe do que ele está falando aqui? Quando Jesus nasceu, e especialmente quando ele morre e ressuscita. Obrigado, Ivan. Irmãos, o nascimento de Cristo, irmãos, isso é demais. É a dispensação da plenitude dos tempos. E como é que nós que estamos em Cristo, somos escolhidos por Deus em Cristo, vamos buscar qualquer outro tipo de ensinamento em outro que não seja Cristo, irmãos? Irmãos, eu vou ser sincero, olha, a respeito dos mistérios de Deus que são revelados na dispensação da plenitude dos tempos em Cristo, de verdade, Davi não tem nada para nos ensinar sobre isso aqui, não. Você entende o que eu estou dizendo? Moisés, ele não tem nada para nos ensinar sobre isso aqui. Desiste, irmão, desiste, você vai bater com a cabeça na parede. Sansão, nada para nos ensinar. Entenda uma coisa, a respeito dos mistérios de Deus que estavam ocultos, Deus desvendou estes mistérios em Cristo. Cristo precisa ser para nós, para esta comunidade de fé, Cristo precisa ser a nossa pedra fundamental. Você entende isso? O que é isso, irmãos? Simplesmente assim, todas as coisas que você quiser aprender a respeito de céu, de salvação, de existência, você vai ter que voltar os olhos para quem? Para quem, irmãos? Para Cristo e o seu reino. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, está lá o endereço, né? Por isso, a Bíblia só tem sentido se for interpretada tendo Cristo como referência. Cristo é a pedra fundamental para a nossa compreensão. Irmãos, isso que nós estamos tentando fincar como compreensão aqui é muito importante, porque, por exemplo, nós tivemos algumas pessoas que comentaram lá na nossa ficha de inscrição, não foi a maioria não, tá? Mas tivemos algumas pessoas que escreveram assim: tenho dificuldade de interpretar a Bíblia. Pelo menos 3 ou 4 pessoas escreveram isso. Não consigo entender o que a Bíblia ensina. E, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que todo o caminho de compreensão que nós precisamos ter e trilhar para entendermos a respeito de reino, de salvação, de vida eterna, de existência, nós vamos encontrar em quem? Em Cristo, irmãos, e no seu Evangelho. Irmãos, se nós não entendermos isto, algumas coisas ficam simplesmente inviáveis até de ler. Por exemplo, se você abrir a Bíblia aí no Salmo 137, no último versículo, o salmista vai escrever assim, bem-aventurado é todo aquele que pegar os filhos da Babilônia e sentar a cabeça deles na pedra. Está escrito aí.
Abre a sua Bíblia e leia. E eu te pergunto, olhe para mim, faz sentido esse texto para você? Esses dias eu li para um irmão e ele falou assim: pastor, esse salmista ele era da Al-Qaeda. Eu também acho. Faz sentido. Você vai ver, por exemplo, no Velho Testamento, a história de Saul. Saul foi rejeitado por Deus, porque cometeu alguns erros. Estão lembrados disso, a história de Saul? Sim ou sim? Sim. Muito bem, você vai ver no Novo Testamento, se eu não me engano lá em Mateus 18 ou 19, Pedro perguntando para Cristo: quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Fala para mim. Você quer ficar com Cristo ou você quer ir lá para o Velho Testamento? Você pode escolher, diga para mim. Eu já sei o que eu quero. Eu quero Cristo. Cristo é a manifestação do mistério de Deus na plenitude dos tempos. Amém? Bom, essa primeira parte encerramos, falamos a respeito do início da igreja e a respeito de Cristo como a pedra fundamental desta igreja. Se alguém tem alguma dúvida a respeito dessa primeira parte, você sinaliza onde está aí. Qualquer pergunta escreve no papel, está ali a caneta. Os obreiros estão de olho aí, é só fica à vontade, não precisa ter insegurança, não precisa ter dúvida, é só escrever. Amém? Bom, o segundo passo que daremos nessa tarde, uma vez que nós já sabemos que fomos escolhidos por Deus, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, entendemos que os mistérios de Deus para a sua igreja são manifestos em Cristo, que Cristo, Ele é o cabeça desta igreja, né? Cristo é a pedra fundamental desta igreja. Nós vamos agora entender. William, você renova aqui para mim que eu preciso. Obrigado. Os propósitos de Deus para a sua igreja. Ah, tá. Então, o bloco de anotação com as canetas para as perguntas estão lá atrás. E está ali com o Márcio também. Enfim, tem um monte aí. É só você levantar a mão, escreve, tem uma dúvida, queria entender isso. E vamos para frente, que a gente tem ainda. Bom, então a gente vai falar sobre o propósito de Deus para a sua igreja. Então vamos prestar atenção agora, irmãos, que é muito importante. Isso é muito importante para nós agora, hein? O propósito ou objetivo de Deus para a igreja é de que por ela, ou seja, pela igreja, muito obrigado, sua glória, isto é, sua presença, seja visível na história, e isto redunde em louvor a Deus. E aí nós vamos ler, na verdade já lemos, né? Mas faz parte do propósito, vamos ler de novo. Verso 12: a fim de sermos para a glória, ou melhor, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Muito bem, com isso, a igreja, ela reflete o caráter de Cristo e sinaliza o reino de Cristo, que já chegou e ainda virá em plenitude em seu modo de ser. Riquezas da sua graça, abundar para conosco em toda sabedoria e plenitude, são expressões usadas naqueles versos ali que eu tomei nota.
feituras suas, criados em Cristo, para toda boa obra. Irmãos, vamos lá. Irmãos, Deus é Espírito. Logo, a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. Mas eu pergunto a vocês, aonde é que Deus habita? Aonde, irmãos? Deus habita em nós. Esta igreja que vai apresentar o propósito do reino, esta igreja que vai propor a sua glória, a sua presença, esta igreja, irmãos, não é uma construção de lajota. Vocês entendem isso, irmãos? Esta igreja são pessoas, porque Cristo agora habita em você, e nós precisamos desmistificar isto. Deus não está em coisas, Deus não está em carros, Deus não está em jaquetas, Deus não está em sapatos, Deus não está em violões, Deus não está em teclados. Deus está onde, irmãos? Em nós. Ficou claro? Eu vou te pedir um favor. Aperta o botão deleta da sua mente, para tudo aquilo que em algum momento da sua vida alguém te ensinou, que Deus possa consagrar coisas. Deus consagra pessoas. Deus, olha para mim, escolhe pessoas para manifestar em pessoas a glória dele. Ah, pastor, mas como isso é possível? Isso é possível porque nós fomos criados de novo em Cristo para toda boa obra. Eu vou repetir. Irmãos, podem sentar, fiquem à vontade, a gente não pode perder a atenção. Esse congresso é o mais importante para nós, para a gente seguir. Vou esperar os irmãos se acomodarem, para olharem para mim. Vou até tomar uma água aqui. Irmãos, capítulo 2, verso 10. Abre aí a sua Bíblia. Capítulo 2, verso 10. Abre a sua Bíblia aí. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Escute uma coisa: quando Deus te escolheu, Ele já escolheu sabendo quem você era. Todas as mazelas que você fez, ou quem sabe continua fazendo ou vai fazer, Ele te escolheu sabendo disso. Ele sabe quem é você. E Ele nos escolheu para o reino dEle. E Ele nos criou de novo. Preste atenção. Nós éramos criados, e a matriz original que nos criou, que era a matriz adâmica, caída, corrompida, na cruz de Cristo, ela foi destruída. E você nasceu de novo. Olha, com todas essas dificuldades que você tem aí, eu tenho também, e quem disser que não tem é mentira, eu não acredito, porque só ficaremos livres do pecado no dia da glorificação. Todas estas coisas que nos afligem, todas estas coisas, acredite, estão sendo tratadas pelo Espírito de Deus.
Porque você foi criado de novo. Você agora é feitura de Cristo. Nós estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus, para que nos tornemos verdadeiros Jesuses nessa existência. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que no meio de uma sociedade corrompida, nós somos luzeiros que resplandecemos a luz. Esse é o propósito de Deus. E sabe o que é mais lindo? Todas estas coisas que eu estou mencionando e lendo, elas já foram feitas por Deus. Sabe, o pacote completo, você entende isso? Há poucos dias eu ganhei um presente e era um pacote. Foi até a Regina que mandou o presente. Era o pacote completo, tinha tudo. Entenda uma coisa: quando Deus te escolhe, o pacote é completo. Desculpa usar essa expressão, mas é cultural, é para a gente entender. Bom, pastor, mas eu não tenho tudo isso ainda. Claro, essas coisas estão sendo desenvolvidas, 2 Coríntios 5, de glória em glória. Essas coisas estão acontecendo de glória em glória. Você vai amadurecendo todos os dias para se tornar a imagem perfeita de Cristo. Então a igreja, ela caminha e ela sinaliza o reino. A igreja, ela traz consigo, irmãos, leiam João Evangelho capítulo 17, vocês vão ver o que Cristo em oração, aquela oração apostólica, ele vai dizer para o Pai: Pai, a glória que tu me deste desde o princípio, eu entreguei a eles, porque assim como eu e o Senhor somos um, meu Pai, eles serão um em nós. Irmãos, isso é demais, porque, por exemplo, você vai ver no Velho Testamento, em Isaías, o profeta dizendo que Deus não dá a sua glória a homens. Pois você vai ver Cristo orando em João 17, dizendo: meu Pai, a glória que tu me deste desde o princípio, eu entreguei a eles, para que assim como eu e o Senhor somos um, eles sejam um em nós. Você é depositário da glória de Deus. Você entende isso, irmãos? Irmão, se não for para viver o Evangelho assim, não faz sentido. Se for para viver um evangelho de migalhas, um evangelho de dependência de homens, de pessoas, de profetadas, não faz sentido. Nós queremos viver o evangelho na íntegra, queremos ser iluminados por essa luz que é Cristo, queremos entender o que há dentro de nós e queremos viver assim na existência. Meus irmãos, isto é muito importante. Por exemplo, é importante entender que a respeito do reino, que a igreja sinaliza para a existência, que o reino chegou. É importante dizer uma coisa, irmãos: as pessoas que vão ingressar no reino, que se tornam filhos, né? Por exemplo, a experiência de Cristo com Nicodemos: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então o reino só pode ser visto quem está do lado de dentro do reino. Preste atenção no que eu estou falando. Se o sujeito não nascer de novo, ele não vê o reino, é invisível. Só pode ver o reino quem nasce. Bom, mas então o sujeito, para entrar no reino, olhe para mim, ele tem que nascer de novo. E eu te pergunto, você vai gerar ele? Não tem como. Porque os novos filhos do reino, eles não nascem da vontade do homem, nem da vontade do varão, e nem da vontade da carne, é da vontade de Deus. Você está entendendo que tudo, majoritariamente, é de Deus? Você está entendendo isso?
Ninguém vai colocar o outro para dentro do reino, empurrando. Não é por força nem por violência. Não entra no reino. Bom, mas então o que eu faço? Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, e eles vejam as suas boas obras, para que conheçam o Pai, e glorifique o Pai que está nos céus. Sabe o que você faz, irmão? Você faz boas obras. Você faz o que Cristo fez. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas chegam na igreja, né? São os novos, chegam na igreja, é muito comum. E aí a pessoa vem, se converte, tem uma experiência com Cristo, aceita. Bom, ele entrou na comunidade, aí ele pergunta assim: bom, e agora, o que eu tenho que fazer? Não é? Já viram isso? Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Bom, e agora, o que eu faço? Bom, o que você faz? Responde para mim, você aí. Bom, você veio, se converteu, aceitou a Cristo, creu, e agora? Hein? Me responde, o que você faz? A partir de agora, você começou hoje, você vai fazer o quê? Hã? Como que eu faço isso? Imito Cristo. Cristo é o meu alvo. Vocês entendem isso? Cristo é o meu alvo. Eu fui salvo para ser aquilo que eu não pude ser através de Adão lá no início. Deus criou Adão para ser um tipo de ser humano que ele não pôde ser, por causa do pecado. O pecado corrompeu Adão. Então, eu nasci de novo agora em Cristo. E em Cristo, eu vou me tornar a imagem de Cristo, que vai ser exatamente o que o Tiago disse ali. Como é que você trabalha, você serve, você ajuda o próximo? Não era o que Cristo fazia? E às vezes as pessoas chegam e ficam perdidas. Não, irmãos, é a verdade. Não, você tem que ingressar agora na classe dos novos, enfim. Não, o que eu tenho que fazer agora? Não, agora você tem que mudar a roupa, muda o cabelo, você não pode usar mais esse tipo de decoração, de adereços, né? Você não pode mais ir nas festas da família. Irmãos, nós já ouvimos isso 1 milhão de vezes. 1,5 milhão de vezes. Não, você agora precisa se inscrever e matricular, e você precisa fazer a confissão de fé do ano de 1500 e não sei quanto. Depois da confissão, está tudo certo. É simples. Olhe para mim. Você vai mirar Cristo. Cristo é o seu propósito. Cristo é o seu alvo. Você vai buscar ser igual a Cristo. É simples. Cristo é o cabeça do corpo. Ele é o Senhor. Ele é o meu alvo. Ele é o meu propósito. Irmãos, eu não estou inventando, não, está escrito aqui. Deus desvendou todos os mistérios em Cristo. Eu não estou exagerando. Alguém pode dizer: não, pastor, está exagerando. Eu não estou exagerando. Todos os mistérios foram revelados em Cristo. Irmãos, o nosso propósito primeiro é ser como Cristo. Ia falando, irmã? Está dizendo ali, alguém pode não ter ouvido, né? Mas ela basicamente diz: quanto mais buscamos a Cristo, mais nos parecemos com Cristo. Amém? Encerramos aqui esse segundo passo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, anota, tá? Por favor, anota. E agora
nós vamos aqui para o terceiro passo, o papel do Espírito Santo. Vamos lá, preste atenção, já estou terminando, de verdade. A aplicação de todo este plano de Deus só é possível por obra do Espírito Santo, o qual nos habita e nos cela como propriedade dele. E aí eu menciono o versículo, né? Mas vamos ler aqui na segunda estrofe, segundo parágrafo. Somos selados ou batizados com este Espírito quando cremos, tendo nele crido, fomos selados. Ele é o Espírito da promessa, em referência a Joel 2. Crer e selado são duas condições que são impostas por Paulo, que caminham juntas, né? A gente usa uma expressão ali que é sine qua non, que significa sem o qual não, porque são duas coisas que caminham juntas, crer e selado. Então nós vamos ler agora, e eu quero fazer um comentário sobre isso. Verso 13. Em quem também vós estáis. Todo mundo olhando para a Bíblia. Em quem também vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, qual é a palavra da verdade? O que é palavra da verdade, irmãos? Vou ler de novo o texto, preste atenção. Em quem também vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A minha pergunta é: qual é a palavra da verdade? Qual? O evangelho da vossa salvação. Irmãos, o evangelho que um dia abraçamos, é neste evangelho que cremos, e porque cremos, fomos batizados com o Espírito Santo. Nós não cremos, não acreditamos que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção, uma coisa extraordinária. Não cremos nisso. O que nós cremos é que todo homem que ouviu o evangelho da salvação e creu, porque creu, ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. A expressão promessa é para se referir à profecia de Joel. Vejam aqui ainda, irmãos, verso 14, por favor. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, visto que sem ele, sem o Espírito Santo, não há como garantir a herança. Que herança é essa? Novos céus e nova terra, como também todas as coisas que foram prometidas por Deus, das quais Paulo mencionou desde o primeiro versículo dessa carta. O Espírito Santo que habita em nós, ele é o garantidor de que somos herdeiros de todas estas coisas. O Espírito Santo é o penhor. Sabe o que é o penhor? Não sei se alguém já deve ter feito isso.
mas você quer levantar um valor em dinheiro, aí você procura uma loja de penhora. Eu sei que quem faz muito isso é a Caixa Econômica. Você vai lá, penhora um bem, né? E você retira um valor em dinheiro, mas o seu bem fica lá. E você precisa voltar e retornar para buscar o que te pertence. Então o Espírito Santo está aqui entre nós. E o Espírito Santo, olhe para mim, é a garantia de que Cristo vai voltar para buscar a posse dele, o bem dele, que é a sua igreja. Amém? Bom, encerramos aqui essa parte. Se alguém... Não, tem mais um quadro. Tem mais um quadro. Os eleitos de Deus, assim chamados e selados pelo Espírito Santo, haverão de perseverar na fé até a vinda do Senhor Jesus. O Espírito Santo que habita em nós age dando testemunho interno de que somos filhos de Deus. E aí eu coloquei um texto em Romanos que vai confirmar o que escrevemos aqui, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo da promessa que habita em nós, dentre algumas coisas que o Espírito de Deus nos proporciona, é de nos mostrar diariamente, por uma operação espiritual, que nós somos filhos de Deus. Amém? Agora essa parte encerrou, mas esse passo, alguma dúvida, escrevam. E agora a gente vai caminhando já para o fim dessa primeira parte, que é muito importante, a consciência que Paulo quis trazer os irmãos que estavam em Éfeso. Abram aí no capítulo 3. Ele vai falar sobre a consciência É dois. Eu acabei colocando Romanos 3, desculpa. Eu acabei colocando Romanos 3,10, que é um texto conhecido, que é: não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Mas capítulo 2, verso 11, eu queria dizer. Abram aí, por favor. Portanto, Efésios 2,11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha bem, em Cristo Jesus, sempre a referência é Cristo. Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Vamos ler somente até aí, mas o que Paulo traz aqui é a consciência da natureza humana, de como nós estávamos, como é que nós andávamos, até que fôssemos chamados e eleitos por Deus, e tivéssemos um encontro com o Evangelho de Cristo, e passássemos a crer, e consequentemente nascemos de novo. Então é a consciência daquilo que éramos, né? É a questão da corrupção geral, da destruição geral do gênero humano, e isso naturalmente provocado pelo pecado, até que nós fomos encontrados por Cristo, eleitos em Cristo, predestinados em Cristo, e nascemos de novo.
Também, irmãos, é de extrema importância falarmos da consciência do governo de Cristo, tá? O reino de Cristo já se evidencia na história a partir da igreja. Ele a governa, nele se manifesta a plenitude de Cristo, que é amor, paz, bondade, longanimidade, acolhimento, temperança, mansidão. Todas estas coisas que são próprias de Cristo se manifestam no meio da igreja. Porque ela, a igreja, é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto está em Efésios 1, 22, 23. Então é a consciência da natureza do homem, aquilo que é a natureza de cada um de nós. E a consciência, irmãos, isso é muito importante. Nós vamos entender que toda doutrina expositiva, entregue por Paulo, ela vai sempre se voltar para Cristo como a referência de tudo que acontece no meio da igreja. Amém? Bom, nós vamos falar agora sobre a universalidade da igreja, certo? E aí eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, de 13 a 18. Irmãos, eu destaquei aqui algumas frases em vermelho, e o objetivo desse destaque é mostrar o que é que, na essência, na realidade, aconteceu conosco. Então, na prática, o que é que aconteceu conosco? Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Então, essencialmente é chegar perto mesmo. Ele nos trouxe para perto dele. Nós estamos ligados em Cristo. E não à toa, a gente vai ver uma expressão de Paulo aos Gálatas, nós estamos crucificados com Cristo, né? Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, de fato, nós fomos trazidos para perto dele, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então, ambos os povos fez um, literalmente, irmãos. Lembra que no início da carta eu falei da referência de Paulo a respeito do nós e vós, porque eram judeus e eram gregos. Então, em Cristo, essas diferenças culturais deixaram de existir. Então, de ambos os povos, ele fez um povo só. Portanto, nós cremos na universalidade da igreja. Não existe igreja que seja definida por instituição, por placa, por denominação. Irmãos, não existe a expressão somos a igreja fiel. Não existe isso. A cruz de Cristo uniu em Cristo todos os que creram. E nós precisamos enxergar isso, irmãos, em todos os níveis e de fato. Porque, percebam uma coisa, nós somos cristãos evangélicos. Mas se você encontra com um cristão católico, você vai desdenhar ele porque ele é católico. Está errado. Nós não podemos achar que possuímos a exclusividade de ser igreja de Cristo, de ser os únicos. Não existe isso. Então nós precisamos respeitar as pessoas em todos os níveis. Se aquela pessoa vai ser salva ou não, irmãos, nós não temos nada com isso. Nós não temos qualquer condição de definir isso. Isso foge à nossa alçada. Então nós precisamos olhar para esse assunto como de fato Paulo está escrevendo aqui, certo? O qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Irmãos, não existe qualquer tipo de separação, e a gente precisa viver isso na íntegra do que ele está escrevendo aqui. Respeitar as pessoas, aceitar as pessoas como elas são, entender que Deus não depende de ninguém aqui para se revelar, para salvar, para alcançar. Ele é o cabeça do corpo, ok? O reino de Cristo que se manifesta
Ele está muito além disso, irmãos. Irmãos, olhar para o Evangelho, para o reino, nessa perspectiva de exclusivismo, é muito diminutivo, irmãos. Chega a ser bobo, chega a ser menino, mirim, pré-primário. Nós precisamos deixar a nossa mente, irmãos, ela de fato alcançar o que de fato o Evangelho da nossa salvação está ensinando para a gente. Olha só, na sua carne desfez inimizade. Irmãos, ao nível do que ele está ensinando, não tem inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, não tem mais lei, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz. A vós, olha lá de novo a expressão, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Irmãos, ficou claro isso? Ficou claro? E nós precisamos viver isso, irmãos, até no nível da nossa comunidade. Por exemplo, as pessoas, elas devem vir congregar aqui com a gente se quiserem. Você não obriga ninguém a nada, ou tipo, não, lá é melhor na minha igreja, né? Nós temos o culto santo, o manto da revelação. Irmãos, isso é muito diminutivo. Porque se você imaginar que Deus te chamou, te abençoou com todas as bênçãos, você falar em manto da revelação, irmãos, é muito pequeno isso para mim. Eu sou morada do Deus Altíssimo. Pronto, Ele habita dentro de mim. Então a gente precisa viver isso nesse nível, até aqui na nossa comunidade. Então assim, o irmão veio, assistiu o culto, frequentou, gostei, seja bem-vindo. Nós somos iguais, vamos conviver, vamos rir, vamos ser felizes. Eu tenho dito e repetido, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida aqui, sem divisão, sem exclusivismo, nada disso, a gente não aguenta mais isso. Queremos viver em paz. Então a gente tem que viver isso no nível até aqui, certo? Amém? Bom, irmãos, eu fiz um resumo final, e agora nós chegamos ao fim mesmo, para falar do que a gente viu, é um resumão, e se os irmãos têm alguma dúvida, por favor escrevam. Vamos lá. Todos são eleitos por Deus em Cristo para a salvação, os que creram. Então isso nós aprendemos no início, quando dissemos que entendemos que a salvação é para todo homem que crer. Amém? Certo? E respeitamos inclusive quem não pensa isso. Não há dificuldade nenhuma. Certo? Em Cristo está toda a vontade de Deus para a sua igreja. Ficou claro isso, irmãos? Irmãos, isso aqui eu diria que esse segundo tópico aqui é uma cereja do bolo, me permitam usar, como tem muita boleira aqui na igreja, né? Em Cristo está toda a vontade de Deus para a sua igreja. Irmãos, a gente começa a aprender isso aqui, você vai ver que o seu coração vai descansar em muita coisa. Você vai viver em paz com muita coisa. Toda a criação está caída. Aprendemos isso aqui também, a questão da consciência, né? Cristo é o cabeça da sua igreja. Também vimos esse tópico, né? Na igreja está todo o caráter de Cristo. Ela, a igreja, sinaliza o reino para todo mundo. É importante dizer que não é que o reino somos nós, não é isso, tá? Não sai dizendo, pelo amor de Deus, que o reino está aqui, que você tem que vir para cá, que você está enganado. Então nós fazemos parte desse reino, somos filhos deste reino, nascemos, estamos dentro deste reino, e o reino se manifesta através da gente. Entenderam isso? Aonde? Onde você estiver. Você é reino na faculdade, no meio dos amigos, no restaurante, trabalhando, vendendo seguro, vendendo o que você vende, qualquer coisa.
o reino se manifesta através de você. Os que creram, todos são selados pelo mesmo Espírito. Lembra disso? Sine qua non. Fala aí, sine qua non. Isso aí. Sem o qual não. Os que creram foram selados pelo Espírito. Amém? E por fim, a universalidade da igreja. Amém? Se há alguma pergunta, esse é o momento. Os irmãos que fizeram, os pastores vão me ajudar. A pergunta é: da igreja que saí, jejum e madrugada tinha um ritual para oferecer. Como hoje eu faço madrugada e jejum? Essa foi a pergunta. Então, você continua fazendo jejum e oração de madrugada, oração meio-dia, oração qualquer hora. A oração é um espírito, é um estado, né, para nós. Você tem um momento que você faz oração, entra no seu quarto, fecha a porta, mas você está em oração 24 horas por dia. Então nós precisamos compreender que oração é um estado de espírito, em que você está em conversa com o Senhor a todo instante. Senão não faria sentido o texto que diz assim: orai sem cessar. Aí você tinha que começar a orar às 7 horas da manhã e fazer 24 horas. Então oração é um estado de espírito. Agora, isso não dispensa que você tenha momentos em que você fique recluso no seu quarto, em algum ambiente, faça uma oração específica, possa se dedicar à oração com um pouco mais de tranquilidade. Isso pode ser feito de manhã, de madrugada, em qualquer horário. Da mesma forma, o jejum você pode fazer. Nós vamos tratar esse assunto numa outra oportunidade, mas você pode fazer o jejum não como uma obrigação para receber uma bênção, não como um pré-requisito para receber uma bênção, mas o jejum vai ter o sentido apenas de você estreitar a sua compreensão do Evangelho, do Reino, ter mais sensibilidade à palavra, ao Espírito, enfim, é nesse sentido que você faz, e não o jejum como uma moeda de troca para receber alguma bênção de Deus. Vou jejuar para passar na faculdade, por exemplo, vou jejuar para passar no vestibular. Não tem nem mais vestibular hoje, né? Então é isso que eu queria que os irmãos compreendessem. O jejum não é uma moeda de troca. O jejum é para você, para a sua experiência, para a sua sensibilidade, para ampliar a sua compreensão. Tá bom? Tem uma outra pergunta que foi feita, mais dentro do tema que foi trazido aqui, pastor Maurício, que é sobre essa questão do selo do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. E a pergunta é porque viemos... A pergunta está assim: viemos de um ambiente, de uma igreja, onde a gente acreditava que o batismo com o Espírito Santo acontecia depois. Essa talvez seja a experiência da maioria dos que estão aqui. Você creu ou aceitou Jesus, como alguns usam, e aí em algum momento você é batizado com o Espírito Santo, você busca para ser batizado com o Espírito Santo, você paga um preço para ser batizado com o Espírito Santo, enfim, todo mundo aqui praticamente veio do mesmo ambiente, sabe do que eu estou falando. Isso não é exclusividade do ambiente onde a maioria dos irmãos aqui veio, mas o meio pentecostal pensa assim, a igreja pentecostal, a teologia pentecostal preconiza isso, e que você aceita Jesus, você crê, e o batismo com o Espírito Santo seria uma segunda bênção que você recebe em algum momento. Existem as fundamentações que eles usam para isso, os textos bíblicos que eles usam para isso, mas o que nós compreendemos assim como sendo mais apropriado, mais ancorado na palavra, no ensino bíblico, é que o batismo com o Espírito Santo é alguma coisa, como o pastor Maurício trouxe aqui, é alguma coisa, eu não sabia nem falar isso, né? Sine qua non. Isso aí, quase língua estranha. Mas o batismo com o Espírito Santo ele acontece quando você crê, ou concomitantemente, né? Você creu e você é selado pelo Espírito. O pastor Fábio, por um acaso, me falou de um texto ali. Eu gostaria, por favor, dar um microfone para ele ler o texto, só para os irmãos entenderem um pouquinho disso. A gente não quer esgotar esse tema aqui, não é o objetivo, a gente vai fazer outro congresso para tratar esse tema, mas só para elucidar um pouquinho. Lê, pastor Fábio. É Romanos 8, verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você imagina, se você não tem o Espírito, você não é dele. Então se você creu e não foi batizado ainda com o Espírito Santo, você não tem o Espírito, você não é dele ainda. Não faz muito sentido isso. Esse ensino teológico do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, não é uma heresia, irmãos. Ninguém vai deixar de ir para o céu por conta disso. Ele crê que foi batizado no segundo momento, tem o Espírito. E o outro creu que foi batizado com o Espírito Santo quando creu, tem o Espírito Santo também. Então essa questão não nos afasta de ninguém, nem nos aproxima mais, não deveria nos aproximar mais. Se você crê que é quando você aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, o outro crê que foi uma segunda bênção. É só uma questão de compreensão de fato. E a gente entende que isso vem como uma segunda bênção. Que isso vem na sequência de quando você crê. É curioso os irmãos notarem que você aprende nessa teologia pentecostal que quando alguém vai ser batizado com o Espírito Santo tem que ter uma imposição de mãos. Todo mundo aqui, a maioria aprendeu isso, né? E você vê algumas situações, ou melhor, você tem na Bíblia algumas situações de batismo com o Espírito Santo onde não houve imposição de mãos. O próprio Pentecostes não teve imposição de mãos, o Espírito caiu sobre os que criam. Depois você vai ver o batismo com o Espírito Santo lá em Atos 9, dos samaritanos, quando Pedro e João desceram lá para orar com eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, impuseram as mãos ali, mas eles não falaram línguas estranhas. Por outro lado, Pedro, quando foi na casa de Cornélio, e ele estava pregando ainda, Cornélio era um romano, ele estava pregando ainda, e aí diz assim a Bíblia, o Espírito Santo caiu sobre eles, sobre os que ouviam, e aí eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas estranhas. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo, para vir sobre alguém, selar alguém ou batizar alguém, não precisa necessariamente da imposição de mãos de ninguém. O Espírito Santo ele é livre para selar os seus filhos, aqueles que creram. Tá certo? E para dar uma passada geral aqui, os irmãos vão ver a experiência de batismo com o Espírito Santo, nesse formato que a gente aprendeu, em 4 momentos na Bíblia. Você vai ver batismo com o Espírito Santo em Atos 2, lá no Pentecostes, batismo com o Espírito Santo dos samaritanos, que eu mencionei há pouco, em Atos 8, eu acho, né? 9 é Paulo que se converteu. Batismo com o Espírito Santo em Atos 10 com Cornélio, e batismo com o Espírito Santo em Atos 19 com os discípulos de João. Você vai ter, onde tem ênfase a esse batismo com o Espírito Santo com a descrição dos fatos. Isso tem um sentido. O batismo com o Espírito Santo e as evidências que aconteceram, a fenomenologia que aconteceu de línguas estranhas, de profecias, isso tinha um sentido, porque os discípulos de Jesus eram todos judeus. Essa é a nossa compreensão. Todos eles eram judeus. O Espírito Santo caiu sobre eles lá no Pentecostes, falaram línguas estranhas. Aquilo era uma evidência de que um novo momento estava acontecendo. Era uma nova dispensação, uma nova era, vamos dizer assim. Todos que viram, aconteceu um negócio diferente. Só que esses discípulos que receberam o batismo com o Espírito Santo, esses apóstolos que foram batizados com o Espírito Santo, e mais os 120 que estavam com eles, em sendo judeus, imaginavam que batismo com o Espírito Santo, ou que a igreja seria só para os judeus. Não por um acaso, Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, dizendo que em Cristo, tanto o judeu como o gentio foram feitos um homem só, um povo só. Porque eles pensavam no início que a igreja e o Espírito Santo era só para os judeus. E aí, quando os samaritanos creram, que Filipe pregou lá a eles, aí os apóstolos desceram lá para orar com eles, para eles receberem o Espírito Santo. Por qual motivo? Porque Deus queria mostrar para eles que os samaritanos com os quais eles não se conversavam, que era a segunda classe, também participavam da mesma dispensação, da mesma bênção do Espírito. Olha, o Espírito Santo poderia cair sobre os samaritanos quando Filipe creu. Ou Filipe poderia ter orado pelos samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Mas foi preciso Pedro e João, de fato, irem lá, orar com eles, e aí o Espírito Santo caiu sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo, porque Deus queria mostrar para a igreja que estava em Jerusalém, que o batismo com o Espírito Santo, que a bênção do Espírito da igreja, também era uma bênção para os samaritanos, os quais eles excluíam do convívio.
Por outro lado também, eles imaginavam que isso ia ficar no âmbito de Israel. E aí, Cornélio, que era um romano, teve aquela experiência lá em Atos 8, teve uma visão, viu um anjo. Pedro foi lá na casa dele, e aí Pedro já chegou na casa dele dizendo assim: olha, vocês sabem que não convém a um cidadão judeu entrar na casa de um romano e comer com ele e tal. Você imagina que ele tinha ainda na cabeça dele, Pedro, de que a bênção do Espírito Santo, do Evangelho, não era para os gentílicos, para os outros povos. E aí Pedro foi lá, porque Deus deu a ele visão, teve que ser arrebatado, teve que ter visão para poder ir lá. E aí quando ele começou a pregar sobre Jesus, é o texto que eu citei, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviam. Aí Pedro ficou todo surpreso, tinha levado 6 testemunhos consigo, e aí Pedro foi chamado lá no presbitério de Jerusalém, que era um presbitério que tinha lá, com João, com Tiago, para explicar por que ele tinha entrado na casa de um cidadão romano, por que ele tinha pregado o evangelho lá. E aí Pedro vai se explicar, ele disse: olha, quando eu cheguei lá, e Deus mandou eu ir, ele contou a visão e tal, e quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como nós no princípio. Então a referência aqui sempre é, a bênção que caiu sobre eles, caiu sobre os outros também. Deus estava querendo desmistificar essa ideia que eles tinham de que Israel era nação exclusiva, e de que agora a igreja, ela era universalizada, como o pastor Maurício trouxe aqui. E aí então agora eles entendiam, então a bênção também é para os gentios, porque o mesmo Espírito, o mesmo batismo com o Espírito Santo caiu sobre eles, caiu sobre os samaritanos, caiu sobre os romanos, sobre os gentios, e por fim, Atos 19, com aqueles discípulos lá que Paulo orou com eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo, que eram discípulos de João, e aí que estavam também nesse âmbito de Israel. Então até os discípulos de João, que creram em Jesus através da mensagem da lei de João, também estavam sendo batizados com o Espírito Santo. São esses os 4 casos onde você vai ver o batismo com o Espírito Santo sendo detalhado. Daí por diante, Paulo vai ensinar assim: todos fomos batizados no mesmo Espírito, formando um só corpo. Então sempre mostrando que aquele que creu lá em Jerusalém mesmo, quando Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas. Não tem nenhuma menção sobre batismo com o Espírito Santo, de onde nós compreendemos a partir dessas evidências e de outras na palavra, de que esse batismo com o Espírito Santo, de fato, ele vai se suceder à conversão da pessoa. Muito bem, irmãos, chegou uma pergunta, não tem muito a ver com o conteúdo que a gente trouxe, mas a dúvida basicamente é a respeito da ceia, se crianças devem ceiar e em quanto tempo a igreja deve ceiar. Bom, com relação à periodicidade da ceia, não existe nenhuma referência bíblica de que a gente deva ceiar de tempo em tempo. E com relação a crianças ceiarem, a prática da ceia ou a cerimônia da ceia, ela passa por uma compreensão que é necessário que o crente tenha a respeito do que de fato é a ceia, o corpo de Cristo, o sangue, a nova aliança, né? E que para uma criança a gente considera que não seja o momento mais adequado para ela ter essa consciência, uma vez que ela quer jogar bola, soltar pipa, bolinha de gude, nem tem mais hoje, né? Celular, PlayStation e tal. Então a gente não deve se preocupar com isso, né? A criança, quando ficar adulta, ela de fato vai começar a adquirir consciência, né? Que naturalmente vem com a fase adulta, ela vai entender. Curioso que esses dias, no encontro nosso na sexta-feira, surgiu a mesma pergunta. A gente conversou muito sobre ceia e foi bem proveitoso. Mas esse irmão que perguntou, se quiser saber mais assim, mas basicamente, em linhas gerais, é isso. Outra coisa... Sr. Maurício, era uma prática da igreja no primeiro século, eles fazerem até uma ceia no primeiro domingo do mês. Mas era não só a ceia do pão e do vinho, mas era um banquete que eles faziam. E nesses banquetes eles arrecadavam, vamos dizer assim, donativos, para ajudarem as pessoas mais pobres da igreja. Então a gente pode até adotar essa prática aqui. Quando a gente tiver ceia, quem quiser participar da ceia vai ter que trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ovos, para a gente ajudar os pobres também. Aí, a ceia, dependendo da pessoa, vai querer ser de 6 em 6 meses, né? A ceia tem muito assim, um caráter muito, a questão da interação social das pessoas. A gente vai ver isso em Corinto. O irmão que perguntou sobre jejum,
Tem um texto bíblico que vale vale a pena a gente ler, porque tem tudo a ver com o Evangelho, que é Isaías 58, que lá está escrito: o jejum que agrada ao Senhor. E a gente lê, pode ler depois, você vai ver que o que está escrito lá tem tudo a ver com o Evangelho. À medida que você vai lendo Isaías 58, o jejum que agrada ao Senhor, você vai ver todos os aspectos do Evangelho de Cristo ali em Isaías 58. Eu costumo dizer que é quase uma profecia, apesar de ter sido escrito lá atrás, né? Mas vale a pena ler. Quem quer aprender, né? Você vai ver que é um jejum que você faz até comendo. É engraçado. Isaías 58, né, quebra alguns paradigmas na cabeça do sujeito. Pergunta aqui muito boa que fizeram também sobre o batismo com o Espírito Santo. Se é preciso uma confirmação se esse batismo com o Espírito Santo é confirmado a partir de dons espirituais, como por exemplo línguas estranhas. De fato, essa é a compreensão da teologia pentecostal, que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção e confirmado com línguas estranhas. Então, aí isso é uma linha pentecostal que pensa assim. Então, nós não cremos assim, nós vamos falar um pouquinho disso depois. O Espírito Santo reparte os dons como Ele quer, diz a Bíblia. Paulo vai falar sobre isso aos Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios. E ele faz uma pergunta lá em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo pergunta assim, no desenvolvimento da fala dele, ele diz assim: falam todos línguas estranhas? Todos profetizam? Ou seja, é uma pergunta retórica. A resposta é óbvia, ele está querendo dizer assim: não são todos os que falam línguas estranhas, não são todos que profetizam. Pergunta retórica é aquela que já tem a resposta praticamente óbvia embutida, né? Então, de onde fica claro que não são todos que falam línguas estranhas ou que vão ter os mesmos dons espirituais. Portanto, línguas estranhas não seria uma evidência de batismo com o Espírito Santo, embora seja assim que a maioria dos pentecostais acreditam. A pergunta que chegou aqui há pouco foi: quando que surgiu essa teologia pentecostal dessa segunda bênção? É uma pergunta boa, porque ao longo da história da igreja, esse pensamento teológico de batismo com o Espírito Santo como segunda bênção e com evidência de dons espirituais, na história da igreja não existe. Você vai pegar da história da igreja de Atos até 1800 praticamente, você não tem nenhum dos pais da igreja, nenhum dos pensadores da igreja, nenhum dos teólogos, aqueles que sucederam os apóstolos na história da igreja, eles não falaram sobre isso. Essa teologia é recente, praticamente do século XIX, surgiu recentemente, portanto. Aí não vamos detalhar muito isso, mas só para os irmãos terem noção, durante 1800 anos não se falou sobre isso. E aí esse desenvolvimento desse pensamento vem nos últimos 200 anos. Nós podemos chamar o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre Jesus, quando ele foi batizado, ou seja, o Espírito quando veio sobre Jesus, no batismo, era batismo com o Espírito Santo, quando Jesus estava sendo batizado nas águas? Não. Ali é só para mostrar que o Espírito estava sobre ele, era só essa evidência, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é Deus também. Batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, tem o sentido também de iniciação, de novo momento, e não é o caso de Jesus, porque ele é Deus, tá bom? A outra é: o selo com o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo são a mesma coisa? Ambos ocorrem após aceitarmos Jesus? Sim. Batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, caiu o Espírito Santo, veio o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo. O que mais tem lá? É tudo a mesma coisa, é o mesmo sentido, se referindo à mesma coisa. Esses compartimentozinhos é só para complicar. Tudo é o Espírito Santo sobre a sua vida.